Olá, estamos novamente no nosso programa Olhar de Estilo, hoje com a psicóloga, novamente aqui, Albertina Corbetta. Legal. Obrigada, Tini, por estar aqui conosco novamente. Imagina, eu é que agradeço, né? Adoro ser lembrada. Hoje o nosso tema vai ser sobre autoestima. Perfeito. Tini, fala pra gente em relação à clínica, atendimentos, existe tanto, a gente tem que buscar sempre um equilíbrio, né? Mas no teu dia a dia, você costuma ver, por exemplo, hoje em dia a gente vê que a gente tem que buscar, é algo que a gente busca, isso faz parte, né, do nosso amor próprio, a gente tem falado muito sobre isso, autoestima, mas quando deixa de ser algo natural, algo positivo e começa a ser algo preocupante? Certo. Bom, primeiro eu acho que assim, uma definição clara da autoestima. Uma autoestima positiva é um reconhecimento de si de uma forma saudável, vamos dizer assim, para não dizer só legal. Isso. Uma coisa de tu te sentir bem contigo, gostar daquilo que tu emanas e sobre principalmente aquilo que tu pensas e aquela pessoa que tu és. Isso envolve a autoimagem, né? À medida que eu me amo, eu crio uma imagem de mim que seja positiva. Isso é muito legal. O que a psicologia fala? Todo excesso é ruim. Então, quando eu caminho para uma ponta, um excesso de que eu sou toda poderosa, nossa, né, aquela bombástica maravilhosa, essa pessoa, ela perde um pouco da referência, ela chega quase que, vamos fazer assim, uma analogia com quando a pessoa está na fase da euforia, num caso de bipolar, tá? Lógico que não é um bipolar, tá? É só para fazer uma analogia. Quando tu estás na fase de uma euforia, tu ficas num contentamento extremo, numa coisa muito fora daquilo que é o natural. Então, uma pessoa que tem uma autoestima elevadíssima, ela está num patamar assim. Ela perde o chão, ela perde a noção de quem ela é na verdade. E ela passa para fazer uma imagem fantasiosa a seu respeito. Já uma pessoa que tem uma baixa autoestima pode estar no excesso do menos, que é uma pessoa que nunca se olha, que sempre se recrimina, depressiva e deprecia-se, se autodeprecia, por mais que ela execute coisas e ela seja cumpridora de tarefas e ela consiga executar essas tarefas com bastante propriedade e vamos dizer assim, ser muito boa naquilo que ela faz, ela não se valoriza. Nunca é o suficiente. Nunca, então geralmente são pessoas que têm são perfeccionistas, né? Então o perfeccionista entra muito mais, não numa alta autoestima, e sim numa baixa autoestima, porque ela exige tanto dela, muito mais do que aquilo que seria o normal. Então, isso tudo dentro de consultório aparece. E como que a pessoa, por exemplo, a gente vê hoje em dia, como eu falei novamente, às vezes tem até um desequilíbrio, a gente sabe, né? Todo excesso esconde uma falta, a gente já até conversou um pouco sobre isso. Exato. Então, quando perceber que aquele está passando do que seria o normal, porque também tem esse cuidado, né? A gente tem diversas coisas e objetivos na vida que a gente tem que focar e quando perceber, quando é que, por exemplo, você enquanto profissional percebe que já passou da medida, que aquela busca ela já está acima até o ponto de não fazer bem? Na verdade a pessoa até quando me procura, geralmente ela já está nesse desequilíbrio, né? Então o que ela vai perceber, o que a pessoa vai perceber? Quando ela está num excesso de algo, por exemplo, uma pessoa que tenha uma ligação muito forte com ginástica, por exemplo, então ela se olha no espelho, na academia, ela curte, mas ela acha que ela sempre tem que estar mais produzida. Nunca está bem, nunca é o suficiente. Ela tem que estar com aquele corpo cada vez mais trincado, como eles falam, então ela vai num excesso. Ela passa, em vez de 1 hora, que seria considerado dentro de uma visão saudável, ela passa a fazer 4 horas de academia. Aí ela tem lesão no joelho, ela tem lesão no braço, ela tem dor aqui, dor lá. Então isso, ela já passou muito do extremo de uma autoestima positiva, né? Então, geralmente, ela vai chegar num ponto em que ela vai começar a procurar muito médico e os médicos vão começar a perceber que por trás daquelas doenças aparentes tem uma outra, que é a deficiência que essa pessoa tem com relação a si mesma, né? Então, esse excesso é ruim. Uma pessoa que vai trabalhar todo dia às 8 da manhã e às 7 ela tem que sair de casa.
e ela levanta às 3 da manhã porque ela tem que lavar o cabelo, pentear o cabelo, fazer uma maquiagem de 3 horas e passa 5 pós diferentes. Porque então, senão não se sente segura. Senão ela não consegue sair, então isso é um problema. Né? Então, sempre a gente tem que prestar atenção nisso. É a luzinha vermelha que acende dentro de nós e diz assim, isto está começando a incomodar o meu meio social. Então, e a paciente, ela consegue perceber quando ela vem, ela está muito angustiada, né? Porque ela sente falta daquele movimento que ela está acostumada. Daquela tranquilidade de ser quem ela é, né? Sem essa necessidade de cumprir e assim, um padrão. Ela pensa que daquele jeito que ela está agindo, ela está sendo adequada. Então ela fica numa angústia, porque ela sabe que aquele adequado dela está fora do que seria saudável e ao mesmo tempo ela não consegue ver uma outra possibilidade. Então ela se angustia muito, né, no começo, e ela quer largar tudo, né? A pessoa se olha e diz, então eu não sei fazer nada, porque está nos extremos, então ela pipoca de um extremo para o outro com muita facilidade. E aí dentro do processo a gente vai com calma, vai trazendo essa pessoa para aquilo que a gente chama de um equilíbrio dinâmico. Né? Então ela vai ter um momento que ela vai estar mais focada numa determinada coisa, mas não no excesso, seria que eu digo sempre numa escala de -10 mais 10, entre -5 mais 5. Então uma hora ela está mais 2, uma hora ela está -3, mas ela vai num equilíbrio saudável. Né? E ao contrário, Tini, também já aconteceu de você pegar uma paciente num estado assim de depressão mesmo e você dizer, olha, faz isso, sabe, sugerir algumas coisas que vão direto ao encontro desse resgate da autoestima, dela passar a se ver de uma maneira positiva, dela conseguir se olhar no espelho e gostar do que ela vê, independente de qualquer coisa. Sim. E isso daí trazer um resultado eu estava vendo uma entrevista que tu deu, que tu fez até, e que era muito interessante porque mostrava assim, quando a pessoa está muito na dor, quando ela está muito voltada dentro dela e numa depressão, tu estás voltada dentro de ti e ali ainda tem um peso que eu digo, é uma raiva que não foi para fora e se voltou contra ti, e aí tu te machuca na depressão, né, que é tu te tira o contato social. Essa pessoa, nessa entrevista, a pessoa dizia, quando ela vai, por exemplo, e faz um ensaio fotográfico, ela se olha, ela se vê, e ela diz, essa sou eu? Então, na psicologia, ou na terapia, tu tentas trazer de volta esse resgate através da lucidez do pensamento. Né? Porque a pessoa está tão embotada nas suas angústias que ela acha que tudo aquilo que ela faz está errado. Então, tu vais dizendo, mas isso aqui que você fez agora, quem ou o que tu fez que está provando que foi inadequado? Então, tu vais fazendo ela trazer de volta o resgate para uma relação saudável com ela. Até que chega uma hora, ela olha para ela e diz, cara, não é que eu era legal e não sabia? Né? E aí ela se descobre de novo nossa, aí é maravilhoso. Né? Porque tem uma frase que agora está bem na moda, pode dizer se isso daí tem fundamento de acordo com o teu trabalho, que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Faz sentido? Faz. Assim, tudo que tu anseia em demasia, que tu não sabes o que vai acontecer, cria em ti uma ilusão muito grande. E essa ilusão geralmente leva essa pessoa a um sofrimento tremendo, porque geralmente essa ilusão, pelo nome já diz, é uma coisa ideal, inatingível geralmente, porque o ideal é uma coisa que não é real. E aí ela fica numa fantasia com relação àquilo, o que está acontecendo agora ela não vivencia, e ela fica angustiada porque ela tem que fazer aquilo que ela imaginou se realizar, e a angústia vai crescendo cada vez mais e a ansiedade se instala com um fervor. Tu sabes que eu não gosto de conceitos, não sou muito adepta a conceitos. Eu tenho uma paciente, agora mora nos Estados Unidos e faz comigo via Skype, e ela é extremamente ansiosa, extremamente. Então, assim, e tudo ela define, porque a minha ansiedade é de para, chega, né? Para de definição, porque rótulo larga ela, né? Ela não te pertence. Rótulo te limita. Espera, o que é que este teu pensamento está fazendo contigo neste momento? Né? Para te trazer de volta para cá e dizer, viva aqui. Esse é o momento. E em função do passado, né, eu não diria que a depressão seria bem a função do passado, mas é aquela coisa, eu vivo numa melancolia, eu vivo numa coisa daquilo que eu vivenciei. Do que eu poderia ter feito, poderia ter criado e não fiz. Mas a depressão eu acho que é mais assim, tu fica culpa.
A depressão, ela fica muito mais naquilo que tu querias estar fazendo e tu não consegues nesse momento, não é uma coisa não necessariamente é o que tu não fizeste. Não. Ela tem uma recriminação com coisas que ela deixou de fazer, mas ela se culpa nesse momento. Então, tu tens que trabalhar a raiva com essa pessoa neste momento em função daquilo que ela deixou de fazer. Sempre raiva, Tini? A base da depressão, por incrível que pareça, todo mundo acha que é tristeza, mas não é. É raiva. Raiva não trabalhada. A raiva não trabalhada. Veja, a raiva, ela tem... Encapsula ali dentro da pessoa. Exato. E ela não consegue administrar e tocar a vida a partir daí. Exato. E aí aquilo se volta contra ela. E aí ela faz a autoagressão, né? Que é tirar dela o direito de estar viva. A depressão te faz esse contato, essa perda do contato social, né? Que é muito intenso. E é fácil ela entender isso? Que ela não está apenas triste, mas... No começo, não. Porque aí nós temos Elas aceitam a raiva, porque eu fico imaginando, difícil, né? Eu imagino... Mulheres, então, por incrível que pareça, nós temos uma proibição a ter raiva, né? A minha época, né? Porque eu sou bem velhinha, então a geração de hoje já não é tão assim. Mas na minha época a gente escutava muito, né? Mulher raivosa não casa. Então tu pegavas a raiva e engolia. E tu vias isso no circuito da tua casa, né? Das relações. E aí tu vias o quê? Quando a mãe ficava com raiva, ela em vez de berrar, por exemplo, ou socar um travesseiro, ela chorava. Né? Ou ela se trancava no quarto e dizia, estou com dor de cabeça. Né? Então, a criança vai assimilando esses conceitos e vai incorporando. Quando eu sentir aquilo que ela vivencia, eu vou fazer igual. E aí ela incorpora. Então, ela nem sabe. Então, tu vais pegando pessoas que têm uma dificuldade tremenda porque nunca nem se permitiram ver que existia raiva dentro de si. Então, por isso, é mais comum a depressão nas mulheres do que nos homens? Não é que seja mais comum, é mais aparente. Nós temos muitos homens deprimidos. Que também não sabem trabalhar com a sua raiva. Não sabem. Porque para eles foi exigido uma raiva que na maioria das vezes eles não sabem lidar. Então, tu vê muito homem numa hora de briga... Agressivo. Extremamente agressivo, mas com olho esbugalhado, pele branca e pedindo encarecidamente para o amigo segurar, porque senão ele vai matar o outro. Na verdade, pele branca e olho esbugalhado é medo. A raiva, ela foca, né? Tu já viu um bicho com raiva, um bicho pronto para um ataque? Ele não está assim, ele foca. E se o meu alvo é aquele, todo o resto some. E ele trava, então ele trava a mandíbula, ele trava a musculatura, ele se posiciona para um ataque, ele fica roxo de raiva. Então, uma pessoa em depressão, ela faz todo esse movimento, só que não externa. Ela volta para dentro de si. Aí ela se autoagride. Então, Tini, deixa um último conselho, recado. Como que a gente pode identificar que a gente não está trabalhando, de repente, esses sentimentos e que eles são vitais para o nosso bem-estar, para nós sermos produtivos, para nós termos boas relações tanto no nosso trabalho quanto na nossa casa? O que eu posso dizer? Descubram-se, amem-se verdadeiramente. Olhem-se no mais íntimo. Quebrem os estereótipos, ninguém precisa cumprir regra de social neste sentido. Nós precisamos viver numa sociedade e isso exige de mim um comportamento social adequado, civilizado. Mas isso não significa que eu tenho que me encaixar nos moldes e padrões. Significa que eu tenho que saber ser quem eu sou, com toda a minha dignidade e o meu respeito. Né? E o meu amor inconfundível por mim e pelo outro. Quanto mais tu fizer isso, mais nós vamos ter uma sociedade boa. Olhar para si, se observar. Sempre. Trabalhar o amor próprio, né? Tremendamente. A autocompaixão, eu acho assim, a paciência, que às vezes a gente não tem paciência. A gratidão. A gratidão A gratidão por tu existires e seres quem tu és. Porque tu é um ser único. E a gente se abandona nesse meio se tornando igual a todo mundo. É verdade. Uma pena. Tini, que passou rápido, super rápido a nossa entrevista. Hoje nós vamos ficar por aqui. Com essa conversa maravilhosa, a gente vai voltar outras vezes, assim como a Tini está vindo pela segunda vez, para conversar sobre esse tema, e é importante a gente sempre ficar atento. Vocês conseguem encontrar a Tini nas redes sociais, Instagram, sempre ela está compartilhando bastante conteúdo relevante sobre esses temas todos que a gente sempre conversa.